Boa noite a todos. Hoje receberemos nossa querida irmã Islane, tarefeira da nossa casa, que irá apresentar o capítulo 17, que trata da doutrinação. Boa noite, Islane. Boa noite, meus Boa irmãos. noite. É com muita alegria, né, que nós vamos estudar hoje o capítulo 17, doutrinação. E que vocês possam ajudar-me com suas vibrações, que é a primeira vez que eu faço um estudo assim, estou super nervosa, mas eu estudei. Vocês possam me ajudar. Então vamos lá. O capítulo 17, né, nos fala de doutrinação. Bom, no movimento espírita, eu gostaria primeiro de explicar o que é a doutrinação, para depois a gente entrar no estudo, né, na história que André Luiz vai estar narrando para a gente. Então, no movimento espírita, ainda é corrente a denominação de doutrinador, para quem no grupo mediúnico faz o diálogo com as entidades comunicantes. Não se chega a doutrinar espírito nenhum. Passar uma doutrina expondo seus princípios e sobre eles, argumentando convincentemente, requereria tempo bem maior. Então, 19 anos depois do livro Missionários da Luz, André Luiz, no livro Desobsessão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele expôs a expressão médium esclarecedor. O que é médium esclarecedor, né? O que é esclarecer? É tornar-se compreensível, tornar-se mais claro. Então, a conversa, né, com o espírito na reunião mediúnica seria esse tipo de conversa, um diálogo, né, entre o médium, que estaria como esclarecedor, tentando esclarecer a situação a que o espírito se encontra ou se encontrava, né? E aqui é, propôs a expressão médio esclarecedor, porque para essa pessoa converge a assistência e a atuação dos orientadores espirituais durante o atendimento aos espíritos que se apresentam na reunião. Então, ele não trabalha sozinho. O diálogo ou esclarecedor deve acontecer na casa espírita, porém, que é templo, hospital de almas e oficina de serviço espiritual. Então, é o lugar ideal. O propósito primordial do diálogo é o que Deus providencialmente estabeleceu: esclarecer, consolar e confraternizar os seres humanos, encarnados ou não, promovendo o seu progresso moral. A habilitação para ser um dialogador compreende, em princípio, conhecimento doutrinário espírita, né, para saber entender e atender cada comunicante dentro do seu grau de evolução e necessidade no momento. Autoridade moral que se adquire pela boa conduta, dentro do melhor que sabemos e podemos. Fé, que é a convicção quanto às realidades espirituais pelo conhecimento e experiência sobre elas, e amor pelos semelhantes, sem o que não se conseguirá alcançá-los no campo dos sentimentos. Aqui então entra, né, meus irmãos, a empatia. É desejável também ao dialogador para lidar com médios e os manifestantes. É ter paciência, sensibilidade, tato para ouvir e procurar entender o comunicante. Vigilância em todos os momentos para não se desviar da conduta e objetivos visados no diálogo. Que não aconteça, por exemplo, de o dialogador se escandalizar ou se indispor intimamente porque o comunicante se revele criminoso, estuprador, homossexual, prostituta ou pedófilo.
até a indisposição para quem foi um político é prejudicial, porque se o espírito captar nosso pensamento ou sentimento contrário, poderá reagir mal, ficando prejudicada a oportunidade de se realizar um bom diálogo. Quando o dialogador, nesses casos, não acolhe com respeito e fraternidade o comunicante, como deveria fazer muitas vezes, os amigos espirituais retiram de imediato o espírito comunicante e o transe mediúnico se interrompe. E nós continuamos aqui que é desejável também a humildade, para não se colocar acima do comunicante, nem se alterar ante suas eventuais acusações e agressividade. Prudência, para não provocar reação desnecessária, energia serena, para, quando necessário, coibir excessos do comunicante, que possam colocar em perigo a segurança dos presentes. Saber manter a elevação de pensamento e a correção de atitudes, sempre, mas de modo especial durante a reunião. Não se deixar adormecer nem desviar a atenção dos objetivos da reunião, concorrendo pelos bons pensamentos e orações para a sustentação do ambiente fluídico e espiritual. Durante o diálogo, conservarem simpatia para com o comunicante e solidariedade para com o dialogador, não querendo fazer diálogo paralelo ao dele, nem mesmo em pensamento, pois será interferir prejudicialmente. Consciente e bem preparado para assim agir, o grupo será o meio ideal e o sustentáculo necessário para que o diálogo fraterno beneficie encarnados e desencarnados com as bênçãos da luz e do amor. Então, a gente viu aqui, gente, essa pesquisa minha é conversando com os espíritos na reunião mediúnica de Terezinha Oliveira. Então, a gente observa aqui, numa reunião mediúnica, o médio esclarecedor, ele não trabalha sozinho, né? Quando a gente entra para aquela sala, quando fecha a porta, quando a gente entra já em prece, e todos se colocam unidos naquele momento, todos trabalham da mesma forma. Não só o médium que vai dar essa passividade, não só o médium esclarecedor, não só o dirigente, mas todos nós que estamos ali, nós temos que fazer esse elo para que possa acontecer as coisas que corram conforme a vontade de Deus e o preparo que já foi preparado bem antes de nós estarmos ali. Então, agora voltando para o livro, né, o capítulo Doutrinação, então a gente vai perceber aqui que André Luiz, ele coloca o seguinte, que tratava-se de mãe afetuosa que expôs sem parte as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre logo após as primeiras palavras. Então, ela vinha, né, pedindo que houvesse essa doutrinação. Ela já havia tentado algumas vezes, né, e seu filho de nome Marinho, e ele não tinha conseguido absorver, não queria aceitar por estar revoltado. E André Luiz, então, questiona, né, querendo saber qual é essa situação de ver uma mãe tão extremosa, tão amorosa, um espírito evoluído, né, estar naquela aflição. Então, Alexandre fala com ele que há mais de 10 anos a mãe procurava convencer o filho a sair desse mau caminho. E aí, né, por quê? Né? Então, o Alexandre explica que, na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum, se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. A genitora, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando o ideal, e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado, interpretando suas tendências para a filosofia edificante à conta de vocação sacerdotal.
né? E Alexandre continua: claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho, sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada. A genitora errou, diz Alexandre, pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo, assim diz André Luiz, né, que procurou Marinho para um auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades. Então ia Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e André Luiz. Então, Necésio funcionaria na qualidade de intérprete, junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre militante, e ele mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Tudo isso, né, para que Marinho pudesse se despertar. Então, o companheiro localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho. Em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se a pobre entidade em meditação. A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo, com o qual estabeleceu interessante diálogo. Logo após receber-lhe afetuosa saudação, perguntou Marinho surpreso: foi também padre? Sim, respondeu Necésio com simpatia. Pertence aos submissos ou aos lucadores? Pertence ao grupo da boa vontade, respondeu Necésio com inteligência. Sobre que você, meu filho, explicou-se o interlocutor com emoção. Experimenta certas dificuldades íntimas que também venho sofrendo. Enquanto o sacerdote triste mudava de expressão fisionômica, Necésio continuava. É bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conversando ao mesmo tempo o desencanto de viver. Oh, sim, é verdade, exclamou o interlocutor, comovido com a observação. E por que não trabalharmos contra isso? Mas como? Interrogou Marinho. André Luiz notou que o nosso colaborador se prontificava a responder com argumentação sólida, de essência evangelizante, falando-lhe das vaidades terrestres e das interpretações arbitrárias do homem. Alexandre advertiu bondosamente: não discuta. Então, não dispomos de tempo para muitas elucidações. Creio que o amigo, como aconteceu comigo mesmo, lucrará muitíssimo. Entretanto, se deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos. Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, sua genitora, desencarnada, enlaçou com mais carinho a pedir-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro sem hesitação. Vigorosa imposição magnética do amor, ela, através do seu carinho, do seu abraço, então levou a Marinho, né, a tomar uma decisão. Vamos-nos. Então, nesse momento, Necésio estendeu-lhe o braço de mão e retirou apressadamente por uma das pequenas portas laterais. Então, em breves minutos, penetrávamos o conhecido recinto de orações e trabalhos espirituais. André Luiz observou que muitos servidores da nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa, consagrada aos serviços da noite. Tratava-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação.
Sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Marinho, dentro do círculo magnético, onde, com surpresa, André Luiz verificou a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação. Então, meus irmãos, eu busquei um esclarecimento no livro Desobsessão, né, de André Luiz, o item 37, que vai nos falar da atuação desse esclarecimento, né? Então, ele fala o seguinte: o dirigente do grupo que contará, ele nos coloca assim, como deve ser essa reunião com esse médium que vai estar dialogando com o espírito, né? Que deve ter no mínimo de 2 ou 3 assessores em exercício para o trabalho do esclarecimento e do amparo reeducativo aos sofredores desencarnados. Assumirá o comando da palavra, seja falando diretamente com os irmãos menos felizes, através dos médios psicofônicos, seja indicando para isso um dos auxiliares. A conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivos de indução ao zedume ou à hilaridade. Então, aqui, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade, impedia-lhe a fuga. Então ele começa a falar: Isso é um logro, exclamou revoltado. Sossegue-se. Você conquistará grande alívio, disse Necésio. Espere, poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão, ainda encarnado. Aí entra, né, a atuação desse médio esclarecedor. Não quero, não quero, bradava o infeliz. Sabe assim o nosso companheiro com inflexão de ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? Diz Necésio, né? E o sacerdote desencarnado fixou nele os olhos tomados de expressão terrível. Mas Necésio, sem perder a calma, falou, depois de uma pausa mais longa: Sua mãe. Marinho escondeu o rosto nas mãos e prorrompeu em pranto angustioso. Alexandre prestava ao organismo de Otávia o máximo de concurso fraterno, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos, era necessário o auxílio de nosso plano no campo mediúnico. No caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução de sua tarefa. Então, voltando ao livro, no item 25, aqui vai falar dos médiuns psicofônicos. Então, os médiuns psicofônicos são aqueles chamados a prestar recursos fisiológicos aos sofredores. Por isso que Otávio estava recebendo esses fluidos mais, né, para poder dar esse recurso aqui, fisiológico aos sofredores desencarnados para que estes sejam socorridos. Deles se pede atitude de fé positiva, baseada na certeza de que a espiritualidade superior lhes acompanha o trabalho em moldes de zelo e supervisão, compreendendo que ninguém é chamado por acaso a tarefa de tamanha envergadura moral. Verificarão facilmente que da passividade construtiva que demonstrem depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos.
É, daí a minutos providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sob forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que lhe observarmos anteriormente. Todavia, a assistência que recebia dos amigos de nosso plano era muito maior. Enquanto isso, ocorria vários ajudantes de serviços recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Nesse setor, explicou-me ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materialize provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Por isso que muitas vezes, né, o médio esclarecedor, ele tem, né, a intuição de falar de algum lugar ou de uma pessoa, né, que foi para aquele espírito, uma avó, uma mãe, um tio, um pai. Então, quer dizer, eles trabalham essa energia para criar quadros, para poder tocar, porque muitas vezes eles são tão endurecidos na raiva, na revolta, então só isso, né, mexendo com a emoção deles, é que vai quebrar esse elo e fazer com que eles possam abrir os ouvidos para poder trabalhar esse sentimento novo. Aí André Luiz fala que compreendi então a elucidação, reconhecendo que se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados, no outro sentido, a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados de condição inferior. Aí, a certa altura, o esclarecimento, né, percebi que Alexandre chamava-se um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidos na sala e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Só para você ver, então ele pegou aquela energia, né, daquela corrente, tanto dos desencarnados que foram para o trabalho, para auxiliar, assim como os que são, que estavam, né, naquela reunião encarnados, doando as suas energias, para que a mãe, ó, para ver, era um espírito, né, mais esclarecido, que ela pudesse submeter a esse material tão pesado para se tornar visível ao filho, né? Tudo é amor, né, gente? E Alexandre, né, abandonando por momentos seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontrava um jogo interessante, princípios de cooperação, ao mesmo tempo que estava sendo manipulado para que a mãe fosse, se tornasse visível. Alexandre estava dando passos magnéticos para que ele, Marinho, pudesse melhorar a sua visão para poder ver a sua mãe. Olha para você ver a cooperação em favor do bem, né? A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance, para que pudesse efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Ouvi que o amigo encarnado desafiava, irritado, enfurecido, comunicante, agindo francamente por intuição, com a sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraterno. Então, quer dizer, o dialogador, né, ele usava da autoridade moral dele e da energia serena. Observe em sua volta, meu irmão,
exclamava o doutrinador comoventemente. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe, disse ele, alarmado de dor e vergonha. Minha mãe, por que não render-se ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando-o. Não transpira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me, não se revolte mais, humilhe-se diante da verdade, não se faça sofrer mais tempo. Os encarnados presentes via tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote que lhes era invisível, quase a arrebentar-se de soluços atrozes, mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e amor, pranto copioso, identificava-os. Então a gente observa, né, que na reunião mediúnica a gente não vê o que acontece, né, do outro lado. Então, quando, às vezes o médium, né, dialogador, tem a intuição de falar, né, olha, quem te trouxe aqui? Quem estava segurando a sua mão? E quando aquele espírito, assim, muitas vezes rebelde, revoltado, né, fala na mãe, aquela lágrima que desce, a gente só vê que a gente pensa que é o efeito do que o esclarecedor falou, mas na verdade, por trás, realmente ele está vendo esse quadro, né? O que aconteceu com o Marinho aqui. Então a mãe, né, pede perdão ao filho, é, se noutra época induziu seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de sua ascendência. Então ela pede perdão e eles conversam, né? E ele então fala: "Oh, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre?" E ela então responde: "Por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento." Então, naquele momento, ele estaria se distanciando desse desequilíbrio, né? É, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória através da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião em breve no lar divino. Então, com a modificação do pensamento, da atitude de Marinho, né? Ele buscando essa renovação íntima no bem, refazendo os seus pensamentos, as suas atitudes, talvez, né, em breve, igual ela colocou aqui, eles poderiam talvez reunir novamente em uma nova reencarnação, né? Então, o filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura e devotada senhora, deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha benegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo com a mudança brusca. Fora obtida, de fato, uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Então, aqui, meus irmãos, a gente lembra, né, também que às vezes, né, um irmão desencarnado chega revoltado, falando tantas coisas, e de repente, depois de conversar com um médium dialogador, a gente percebe a sua modificação. Mas aqui, essa modificação, igual ele falou aqui, que Marinho não poderia ser arrebatado da sombra para a luz somente em virtude da amorosa cooperação do nosso plano.
Mas ele recebeu aquela energia, ele recebeu aquelas informações que fez ele trabalhar com seus sentimentos. Então, esses elementos novos é que vai, né, encaminhá-lo para a vida mais alta. Então, é isso que faz ele se repensar. Então, já que ele prometeu à mãe dele que ele iria mudar, não caberia a ele ter aquele perfil que ele tinha. Então, ele teria que mudar. É isso que aconteceu. E é isso que acontece, que às vezes a gente não entende, né? Então, outros grupos, né, procedentes de outras regiões, traziam seus tutelados para a doutrinação de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente. Então, tudo é trabalhado bem antes de acontecer, né? Foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza através de Otávia e outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte, demonstrando ele certa teimosia em face da verdade. Um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fê-lo ver à distância os despojos em decomposição. Então, o infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se por fim à evidência dos fatos. Então, ele compreendeu que já não estava mais encarnado, né, num corpo físico de carne. E um dos necessitados que tomaram o médio sob forte excitação quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Aí eu vou voltar aqui no livro, no item 42, e aqui vai colocar no seguinte aqui, atitude dos médiums. O médio de incorporação, como também o médio esclarecedor, não podem esquecer, em circunstância alguma, que a entidade perturbada se encontra para eles na situação de um doente ante o enfermeiro. No socorro espiritual, os benfeitores e amigos das esferas superiores, tanto quanto os companheiros encarnados, quais o diretor da reunião e seus assessores, que manejam o verbo educativo, funcionam lembrando autoridades competentes no trabalho curativo. Mas o médium é um enfermeiro convocado a controlar o doente, quanto lhe seja possível, impedindo a este último manifestações tumultuárias e palavras obscenas. Aí a gente vai ver aqui por que que tomaram essa atitude, né? Antes, porém, que pusessem em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos de nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente, encostando-a no provável agressor, era um esqueleto de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir benfeitores. Depois de trabalhos complexos da nossa espera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Então, aí, meus irmãos, acabada a reunião, né? André Luiz faz uma reflexão assim, tão profunda que nós precisamos, né, refletir muito. Ó. E aturdido pela dilatação da luz, que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênção junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Então, quer dizer que na lei de Deus nada é violado. Se a gente não quer, se a gente não deseja, pode, igual falou que os gênios celestes, eles não conseguirão fazer nada. Então, tudo vai depender de nós mesmos. Nós que
precisamos, né, buscar o trabalho em favor do bem, em nosso próprio bem, para que nós possamos melhorar e na condição de tarefeiros de uma casa espírita, como dentro de uma casa há tantos trabalhos e a mediunidade é uma delas, nós precisamos ter essa conscientização de trabalharmos com amor, com responsabilidade, buscarmos nos evangelizar, buscar fazermos curso, buscarmos ler, buscar em nossos irmãos que têm mais conhecimento que a gente para sanar as nossas dúvidas, trabalhar com honestidade, se dedicando aos nossos irmãos e principalmente a nós mesmos, né? Então, meus irmãos, da minha janela, como diz Chico, foi o que eu pude entender, eu pude passar para vocês. E agora, né, eu desejaria retornar a vocês para ver o que vocês têm para acrescentar, para poder iluminar mais o entendimento do estudo dessa noite. O que vocês acham? O que vocês podem acrescentar? Fernando, Primeiro, né, Chico, Slane? ei, amor, o que você pode acrescentar aí, meu amor, que você sabe muito bem. Primeiro, parabenizá-la, né, pelo A primeira belíssimo. vez. Ai, tô tão nervosa. Não precisa, não tem necessidade. Foi muito bem, foi muito bem. Obrigada, obrigada, meu amor. Abordagem bastante sensível e interessante. Gostei muito, principalmente da parte inicial que você define, né, o, o que quer dizer doutrinação, né? Sim, é, Logo no início do capítulo, antes dele entrar, quando ele estava ainda conversando, o André Luiz conversando com o Alexandre sobre essa necessidade, né, de levar o Marinho para uma reunião de espíritos encarnados, né, já que no mundo espiritual existe o recurso para essa reunião acontecer, né, espiritualmente. E aí eu fiz um recorte que eu acho bastante interessante, que ele diz assim, que quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras as religiões, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. E aí é o que a reflexão que você terminou, né? Que não, que podemos o fato de ter uma reunião no meio material é porque precisava desses ectoplasmas para sim, construir a tela mental, para que a mãe pudesse se materializar, né, e poder fazer todo a, a conversa, o diálogo com aquele espírito. Né? Então, precisava de sim, toda essa energia material dos encarnados. Mas que, por mais esforço que se faça, se você não se conscientizar intimamente de querer a mudança, nada se realiza. Então, verdade. Tudo depende da gente, exatamente, né? foi o que você colocou no final, que realmente conversa muito bem com todo o entendimento que eu tive também do capítulo. Ah, que bom. Esse capítulo é maravilhoso, tem tanta coisa que fala, que o tempo é muito curto para falar, né? Igual, por exemplo, quando ele fala, né? O André Luiz questiona, né? Por que a doutrinação, né? Aqui com os encarnados, sendo que lá eles têm o preparo todo para isso, mas esse espírito precisava desse choque, né? São alguns que são trazidos até para nos ensinar,
Toda Exatamente. vez que doutrina, nós estamos sendo doutrinados, né? Sim, é muito mais para a gente do que para eles, né? É, é. Então, eu lembro muito que você, Maijane, fala no curso do Coen, né? Que não é só o trabalho da mediunidade, que tem tantos outros trabalhos na casa espírita que faz a gente, né, se evangelizar. E é isso que nós precisamos, né? Bom, muito bom. Ó, Fernando está aí na sala. E aí, Fernando, o que você achou, querido? Você colocou tudo, né? Helena já, como é, já ratificou. Eu também, um ponto que sempre me chamou a atenção nesse capítulo era a necessidade, né? Quando eu iniciei os estudos para mediunidade, eu ficava perguntando por que que teria reunião mediúnica, né? E quando a gente vai Uhum, ler ali nesse capítulo, embora ele traga todo o ensinamento ali para o momento do esclarecimento aos irmãos que chega numa sintonia muito desfavorável naquele momento, mas são mais para um aprendizado, né? Porque André Luiz ele é muito, como a Helena fala, ele veio, né? O ensinamento dele para agora, né? Perguntas que nós faríamos agora nos cursos, um para o outro, ele trouxe para a gente, né? Então, você serve ali para o espírito ter aquele choque, né, fluídico, para ter aquela, como se sentisse que tivesse entre nós, para ter um equilíbrio, e como ele mesmo colocou, né? Para ambos ali ter um aprendizado muito grande, né? As comunicações mediúnicas, ela serve para a gente como um testemunho vivo para que nós possamos, no nosso dia a dia, colocar em prática tudo aquilo que a gente escuta, que vem de lá para cá, como o Chico falou. Então, é, é, é isso que você colocou, é uma duplo sentido de evangelização, né? é, Não só para aqueles irmãos que chegam para ser esclarecido, mas principalmente para a gente. verdade. E tanto que ele fala, né, como que a gente precisa se evangelizar, porque não adianta a gente chegar ali para o irmão e falar, ah, você precisa perdoar, sendo que eu não perdoo, né? Fica ali querendo que ele modifique, mas sendo que eu não modifico. Então, todas as vezes que termina uma reunião mediúnica, a gente fica repensando os nossos passos, né? A oportunidade que Deus está nos dando na condição ainda de encarnado. Eu penso assim que a gente deva aproveitar, porque quando desencarnar, talvez sejamos menos um trabalho para os irmãos, né, já desencarnados, trabalhadores, tarefeiros, a se preocupar com a gente, né? Sim, sim. E muitos de nós chegaremos na condição dessa mãe, né? É, E no auxílio para aqueles que a gente deixa na terra, né? verdade. Alguém mais Eu, quer falar eu, aí, gente? eu vou falar. Isso, Jane. Aí, Jane, fala. Eu fiz vou usar o termo que a Helena usou, fiz um outro recorte também Isso. do capítulo, né? As outras coisas vocês já falaram, mas o grande conselho e alerta que eles colocam, quando eles falam fazem toda a narrativa daquela preparação, né, da sessão mediúnica que vai acontecer, é, daquela reunião de espíritos de mãos dadas, formando aquele círculo, né? E aí, uma coisa que nós, enquanto trabalhadores nas diversas questões mediúnicas, não somente nas mesas, mas no passe e em qualquer tarefa, né? Porque, como a gente fala mesmo, não é só a mesa mediúnica que você está trabalhando, exercendo essa tua mediunidade, mas é justamente as nossas preparações.
nos colocarmos com o coração limpo, né? Com o coração envolto mesmo de muito amor, do respeito com aqueles que vêm, independente de quem seja, porque nós não sabemos, porque nós somos o tempo inteiro esse instrumento que vai auxiliar. Então, essa nossa preparação, eu acho que é fundamental, né? Que a gente possa tomar isso como um alerta desse papel importante que a gente tem a desempenhar, não só nas mesas mediúnicas, mas nos trabalhos de passe, na evangelização, estar inteiro nessas tarefas, e não simplesmente querendo cumprir uma etapa para se conseguir um tijolinho, né? A gente É brinca com o verdade. tijolinho, mas esse tijolo tem que ser bem moldado, porque senão é, nós achamos que estamos, né, ganhando tijolinho, mas eles sabem melhor do que nós o que passa, né, no nosso íntimo e como nós podemos estar ali, inteiros ou não, para justamente sermos os elementos que vão fortalecer, né, o trabalho que vai ser feito com esses amigos espirituais, o papel do esclarecedor. O tempo inteiro que eu estava lendo esse capítulo, eu ficava lembrando, né, dos doutrinadores, dos esclarecedores do nosso grupo, do Isso, envolvimento das emoções pela qual eles passam, né, e emitem essa emoção, porque eu via, nesse momento, o quadro da espiritualidade com eles ali o tempo inteiro. Então, acho muito e outra achei muito coisa, interessante. ô Jane, outra coisa que eu achei interessante também, quando o esclarecedor está conversando, às vezes, né, que conversa com o espírito, às vezes vem na cabeça assim, eu não sei, igual foi falado aqui de André Luiz, que a pessoa, de Terezinha, que às vezes você mentalmente fica querendo falar outra coisa. Então, o esclarecedor fala uma coisa, mas você mentalmente, então ali você vai estar quebrando aquela corrente, né? E tanto é na prece, quando se faz uma prece, às vezes a pessoa começa a fazer uma prece dela junto, sendo que a pessoa está fazendo uma prece. Então, quer dizer, a gente tem que se acalmar, se entregar, né? Para não prejudicar. Exatamente. Foi muito Uhum. bom, viu, Ejane? Parabéns. Ah, obrigada. E você não pareceu nervosa. Ah, mas eu estava, que é um assunto bem difícil. Ah, seu jeito calminho, mineiro. É. E seu Chico não vai falar nada, não, Chico? Lembrei muito de você, porque Então, gente, eu estou aqui é, pensando, o que eu estou pensando ah, aqui é que a Eugênia está mesmo no cantinho do pensamento, hein? Não se mexeu nem por nada. Mas, Eugênia, também ah, ratifico aquilo que as meninas e Fernando falou aí anteriormente, né? Foi muito bom seu estudo, né? Essa introdução que você fez aí com o livro de Terezinha também muito bom, né? Eu acho que também é uma fala importante, né? Que a gente entra numa reunião mediúnica, a gente já deixa de ser uma pessoa para a gente se integrar num coletivo, né? E ali a verdade. gente trabalhando todos por um e um por todos. E quando Uhum, você fez aí trouxe, né, essa bagagem aí, né, de você estar ali numa reunião, né, mediúnica e não elaborar pensamento de julgamento, porque a gente recebe ali um contingente muito grande de espírito, trazendo, né, os seus conteúdos, de repente um conteúdo que assusta. Ao invés da verdade. gente começar a criticar, né, porque eu estou aqui, né, tem tanta coisa para fazer, ficar escutando essa agressividade desse ou daquele espírito, e todos nós tiramos, né, a nossa couraça de orgulho e de egoísmo para a gente estender uma mão. Pelo menos naquele instante ali a gente está anulando as nossas imperfeições, né, para nos colocarmos como um servidor de Cristo. Aí no nosso grupo, né, atualmente Helene e eu estamos dirigindo. Tá? Depois tem Fernando e outros grupos, e não sei se tem alguém aqui que faz outro trabalho, né? Mas aí o que quer dizer? Nós estamos representando o grupo, não é só eu, Helene e Fernando estamos falando, não, o grupo todo fala por nós, né? Porque a Uhum, gente vai captando a intuição. Pensa bem, vocês que estão integrantes do grupo, vocês não passam por essa experiência? Ou pensei o sim, negócio, Helena falou, pensei o negócio, Chico falou, né? Porque a gente ali, né, fica numa situação global dentro daquela sala.
né? E quando a gente recebe um espírito, né, numa condição assim de obsessão mesmo, né? A gente atende aquele irmão, nos colocamos numa situação de irmão daquela criatura. Pelo menos nesse instante a gente consegue anular um pouco do nosso personalismo para a gente ser um pouco mais fraterno com os nossos irmãos ali, né? Então, esse Verdade. capítulo, né, eu acho que ele engloba tudo isso, né? De da gente ver o irmão, mas com os olhos da bondade, da amorosidade, enxergar além da aparência. Quanto sofrimento que aquela criatura deve ter passado na vida, né? Quanta, né, coisa que ela está arrastando e chega ali, ela tem a possibilidade, né, de fazer a sua catarse, de colocar para fora seu sofrimento. Intuído pela espiritualidade maior, a gente capta a presença de um parente, geralmente, como você falou, é a mãe, né, que quebra um pouco daquela couraça daquele espírito, né? Então, acho que você foi brilhante, Eslane. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Pode dar mais serviço para a Eslane, gente. Ai, precisamos trabalhar mesmo, né, gente? Muito obrigada. Eugênio, você que está aí quietinho, Eugênio, abre aí o microfone. Você está falando, mas o microfone está fechado. A Susan também está caladinha. É porque Jânio não está lá para dar essa assessoria a ele, é isso, coitado. Não, não, eu estou. Primeiro, eu compartilhei cada momento dela, como as falas que estão sendo feitas também por vocês na contribuição. Eu estou aqui fazendo uma revisão da caminhada, dos momentos, dos momentos de empatia e na perspectiva da compaixão mesmo durante as falas dos dialogadores com os irmãos. E uma das coisas que eu reparo, e deve se fazer parte realmente desse processo de corrente nossa, é que em momentos que eu me sensibilizo mais internamente, deixando ou não fluir aqui a cascata superior, que eu sinto o coração envolvido, eu sinto grandes movimentos ali, são horas que devemos estar compartilhando, e parece que aquela força que está aqui dentro junto com a dos outros que estão em torno de mim, vai ao irmão, porque são Uhum. momentos que você, assim, como é que eu vou. Parece que você estabelece realmente uma sintonia de amor com aquele que está precisando ser acolhido. E vejo muitas vezes a coincidência desses momentos com ele, vamos dizer assim, abrir também o seu coração espiritual a uma nova perspectiva. Mesmo quando as palavras dele ainda são assim, eu vou ver se vou ficar, mas a gente sente que já que ele está, né? E aí eu só tenho a acrescentar essa propriedade que a Slane tem de falar com uma calma e, ao mesmo tempo, com uma firmeza e trazendo o que foi importante, com toda essa introdução que ela fez, sintetizou bastante tudo que eu já vi por aí, seja com o nome de doutrinação, de conscientização, de dialogação. Ela foi muito própria nisso, eu acho que ajudou a nós todos. Tá vendo, Chico? Fica me dando corda, eu fico falando muito. Oh, Eugênio, obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade, porque a gente que está na casa espírita, a gente precisa estudar, compreender, entender, pensar, repensar. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito bom.